quero falar sobre símbolos, algumas coisas que estão no nosso livro Pontos de Contato. Eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar para você. Algumas pessoas não sabem o que é isso, né? Esse aqui é um shofar. Shofar quer dizer chifre de carneiro, né? E esse aqui é, de fato, um shofar mesmo, chifre. Kosher, buscado em Israel. Kosher quer dizer que ele é um animal puro, feito por um ofício criado justamente para fazer isso aqui. Aí você vai dizer assim, tá, mas o que é isso aí? O que é? Alguns dizem, o que é essa guampa, pastor? Não é guampa, querido, é um shofar. Cuidado aí com a terminologia. Sabe, isso aqui é um instrumento que Deus mandou fazer, Manuel. E todos que estão nos assistindo aí. Deus mandou fazer. Ele disse como e deu os toques. A maioria das pessoas não sabem. Quando você toca esse instrumento, não é só um adorno. Quando você toca esse instrumento, você toca uma frequência, porque Deus também ensinou os toques, que conecta o céu com a terra. O shofar, ele traz a frequência da voz de Deus no ambiente onde você está. O mundo espiritual para quando o toque disso aqui acontece. A maioria das pessoas não faz ideia disso. Calma lá, que desses 4 que eu falei, tem um livro falando isso sobre o shofar. Já está sendo escrito. Então, assim, não vou falar sobre ele agora. Daqui a uns dias vai ter um café sobre isso. Mas esse instrumento, quando é tocado, ele ativa o mundo espiritual. Faz coisas assim, que as pessoas não sabem. Dizem assim, da onde, pastor? Tem um monte de shofar lá na igreja, o pessoal toca e não acontece nada. Exato, porque toca como se fosse uma guampa, como se fosse um berrante. Isso aqui não é berrante. Se você não entende o que é, vamos fazer assim, eu sou músico há 32 anos. Dá um violão para quem não sabe tocar para ver o que ele faz. Ele vai virar a tampa e vai bater atrás. Põe uma criança que não saiba tocar numa bateria. Eu tenho que dizer que não sabe tocar porque meu filho era criança e já sabia tocar. Então, assim, o que vai fazer? Vai atordoar. Então, qualquer coisa que você desconhece o para que serve e como se utiliza, não serve para nada. Um instrumento poderoso nas mãos erradas pode trazer só dano e não bênção. Agora, olha só. Vamos pensar. Isso aqui pode ser usado no ocultismo, Manuel? Pode. Será? Será que algum ocultista usa isso aqui? Não pode, né? Não pode. Mas tem instrumentos parecidos com isso, para imitar. Aí que tá. Boa. Essa aqui eu ia falar. O pessoal imita e distorce, mas não pode usar. Se tocar isso aqui num lugar do ocultismo, nada acontece. Nada acontece. Aí isso é interessante, pastor, porque ele vai pegar chifre, não o de carneiro, mas outros chifres para imitar e atrair aquilo que precisa. Aquilo que precisa, exatamente. Cada exército escuta seu toque da sua corneta, né? Então, olha só. Agora, se eu tocar isso aqui, ou se isso aqui for um instrumento ativado, que é uma coisa que a gente precisa entender também, todo instrumento precisa ser ativado. Um instrumento ativado, utilizado, consagrado ao ofício do Senhor. Isso aqui foi Deus mandou fazer e Deus deu os toques. Se o ocultista pegar e tocar isso aqui, ele vai estar agindo contra ele mesmo. Claro que ele tocando não serve, mas se alguém tocar isso aqui num ambiente onde o ocultismo está querendo fazer alguma coisa, nada acontece, fecha todos os portais. Esse instrumento fecha todos os portais no ocultismo. Certo? Eu só estou falando de símbolos. E para que eles foram criados? Se isso foi criado para o serviço do reino de Deus, dado pelo próprio Deus, com toques e frequências, não pode ser usado em outro lugar. Mas só para você entender, assim, o shofar você não escolhe, o shofar escolhe você. Ei, glória. Você pode ter um instrumento desse aqui bonito na tua casa como decorativo, mas para ser um shofarim, o shofar escolhe você. E você vai ter um testemunho de escolha. E isso aconteceu, eu nem sabia, mas aí quando fiquei estudando sobre isso, eu vi como que o meu shofar me escolheu. Esse aqui eu comprei para o meu filho. Tá? Mas talvez não seja uma coisa que eu possa dar para o meu filho. Porque quando eu levar meu filho para Israel, ele vai se encontrar com o shofar dele. E aí é outra história. Por enquanto eu estou incentivando ele, né? Porque a gente ensina a criança no caminho que deve andar. Mas eu uso ele também. Mas não é um shofar. Se bem que nessa escola profética, a última vez que eu toquei agora, num dos dias que eu estava lá no Mato Grosso, eu peguei e toquei e todo mundo olhou, porque ele é um sonzinho mais agudo e mais baixo. Mas saiu um som assim que o pessoal parou e teve gente que recebeu um som do riso.
com os toques do shofar. E vieram falar, e outros testemunhos a respeito do shofar. O que foi aquilo? Eu assim, nem eu sei, porque quando eu toquei eu cheguei a me assustar. Não foi o toque que eu estava acostumado a ouvir. E foi um mover, tá? Ambiente profético, toda essa situação, que a gente sabe como é que é. Talvez você que está nos ouvindo não saiba, não entenda nada. Então me perdoe, não quero confundir tua cabeça. Mas você precisa entender o que acontece. Mas vou usar a expressão, foi doido. Depois aí. Então, assim, ó, tem coisas que a gente precisa entender. Mas vamos voltar lá para nós entrar no nosso assunto. Estou com outro material aqui, muito feliz. Eu recebi de um amigo lá do Rio de Janeiro, o apóstolo Ricardo Ribeiro, me deu de presente. E recebi também de um outro menino, o Isaac, de Goiôerê, 15 anos. Ele deu talit, eu estava orando no momento lá, ele botou nas minhas costas, Deus mandou dar para o senhor. Ele pegou o prendedorzinho assim do talit também, que é o símbolo do peitoral sacerdotal. Deus mandou dar para o senhor. No outro dia no café, cada dia ele me dava um presente. Outro dia do café, eu saindo no elevador, ó, meu kippá, Deus mandou dar para o senhor. E o senhor sabe, daí ele fez 15 meses passados. Daí ele olhou para mim e disse assim, o senhor sabe que kippá não pode ser comprado? Que o kippá tem que ser um presente dado para alguém? Esse eu ganhei do meu pai, mas eu estou dando para o senhor. E eu olhei assim, rapaz, tu tá entendendo o que tu tá fazendo, gurizinho? Cada vez eu orei por ele. 15 anos. E recebeu uma palavra profética para as nações lá, o menino. Então, assim, ó, queridos, preste atenção, o mundo espiritual tá se movendo. Mas voltando aqui, então, olha só, isso aqui é um talit. Tá? Algumas pessoas não conhecem. E ele é um símbolo altamente profético. Quando a Bíblia fala que é para entrar no quarto e fechar sua porta, e o pai que vem em secreto te recompensará, a nossa ideia ocidentalizada é que você entrar num quarto e fechar a porta. Tem esse contexto? Tem. Entretanto, nem todo judeu tinha casa com quarto e porta. Uhum. Então, quando você vai ver muito isso em Israel, quando as pessoas estão orando, eles pegam o talit, alguns dizem talit, e colocam aqui. E quando eles estão falando em secreto, em orar em secreto, eles fazem isso aqui. Daí você vai ver o pessoal no muro assim. E você vai dizer assim, tá, mas eles não conhecem Yeshua. Mas eles conhecem o princípio. Jesus era judeu. E o que ele estava ensinando era isso aqui. E aí, se eu for falar sobre isso aqui, é uma outra história, é um outro livro. Sobre o que isso aqui acontece no mundo espiritual. Inclusive, você vai dizer assim, pastor, não viaja, pastor, deixa de ser herege. Isso aqui, inclusive, é uma capa. Estude sobre capa na Bíblia. Sobre manto, sobre capa. E o interessante de você perceber é que aqui tem uma inscrição, até eu não sei qual é que é a tradução, mas tem uma inscrição em hebraico aqui. E você tem que entender o que isso representa. Isso aqui traz invisibilidade no mundo espiritual, na batalha espiritual. Tá vendo essa franjinha aqui? Essa franjinha se chama tzitzit. Principalmente esses aqui. Olha só. Talvez você não saiba, mas nesse tzitzit tem 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nós falam da Torá. Os 5 livros. Os primeiros 5 livros. Fala dos 5 ministérios. Fala da responsabilidade humana. A mulher com o fluxo de sangue, tocou. Quando tocou nisso aqui. Porque Jesus tinha o Gran Talid. O Gran Talid é o maior que desce até embaixo, perto dos pés. E aí ela tocou nisso aqui. Se eu tocar na orla das suas vestes, está escrito na tradução para nós. Porque se tu colocasse no tzitzit, nós não vamos entender porque não é da nossa cultura. Mas se eu tocar somente no tzitzit dele, eu serei curado. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou tocar na própria palavra. Eu vou tocar nos 5 ministérios. Por isso que você tem que ter um entendimento e um conhecimento que Deus vai manifestar tudo que ele precisa. Já estava aqui. Ó. E também isso aqui foi Deus que mandou fazer. Não é invenção judaica. Isso aqui foi dado exatamente como era para fazer. E quem tocar nos 5 ministérios vai alcançar todo o favor que a Torá apresenta. Meu Deus. Então, assim, ó, não dá nem tempo de falar sobre tudo isso. Agora a pergunta é: o ocultista pode usar esse negócio aqui para fazer suas ministrações lá nos rituais dele? Claro que não. Os mantinhos dele, sim. Os dele, sim, mas esse aqui, se ele botar,
Momento algum. Não acontece. Bom, se tu é uma pessoa que pega as coisas rápidas, se tu é águia, tu já está entendendo o que eu estou falando. O que são as tatuagens? As tatuagens são adequações das coisas mundanas, pagãs, ocultas, de adoração pagã na vida das pessoas. E Deus diz assim, pastor, não exagera. O meu pastor é todo tatuado. Eu não estou condenando ninguém, queridos. Eu estou te ensinando. Vamos para a Bíblia um pouquinho? Colossenses 2,8 diz assim, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, se você for estudar a questão de rudimentos, como acontece, né? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, coisas terrenas não está falando de bens. Eles não entendem nada do espiritual. Eles são infames. Eles fazem as coisas segundo o seu ventre. O ventre está falando dos seus desejos. Na cultura grega isso era muito interessante. O ventre é o lugar onde estão os desejos da realização, tanto dos apetites sexuais, carnais e tudo que você precisa. Então o Deus dele é o seu próprio ventre. Eles fazem segundo o seu desejo. Se eu quero fazer algo, eu faço, porque eu estou na graça. Porque Jesus morreu numa cruz por mim. Eu faço o que eu quiser, pastor. Seu herege. Se eu quiser tatuar Jesus na minha testa, eu tatuo. Porque eu sou sangue. O sangue de Jesus me cobriu. É bom falar de sangue. É bom falar de sangue. Porque se você tem um pouquinho de inteligência, e desculpe, não estou te ofendendo. Se você tem um pouquinho, pode ter muito, vai saber que a tatuagem envolve sangue. Tatuagem envolve sangue. E uma coisa que eu vou dizer, o livro vai trazer tanta coisa, tanta limpeza na tua casa, e às vezes a gente está orando, está fazendo coisas assim e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Deus tem libertação para a sua vida. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de libertação. É o tempo de trazer o reino de Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa.